Galera de São Paulo, hoje vamos começar aí a sequência de aulas do Estatuto do Servidor. Só Questões de Concurso preparou um material bem legal aí para você poder estudar por questões. Eu vou deixar aqui na descrição esse material de apoio. Lembrando que se você gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback, para que a gente incentive a gente a postar aqui vídeos para vocês poderem estudar, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, vamos para a aula. Fala, minha galera, concurseriano e concurseriana aí da cidade de São Paulo, da cidade do interior, que tá fazendo o concurso aí da Prefeitura de Santos. Vamos começar a nossa aula 3 aqui do Estatuto do Servidor. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado 63 questões para você treinar, tá? Você vai assistir essa aulinha aqui bonitinho, essa aulinha aqui maravilhosa. E você vai treinar com as questões, porque as questões, mesmo que você saiba o assunto, na hora da prova lá, a banca, ela vai misturar os conceitos. Ela vai embaralhar ali o conhecimento, né? Então, com as questões, você vai treinar justamente essa estratégia que a banca utiliza para te confundir na hora da prova. Então a gente coloca as questões que caíram já em provas, né? Questões que você vai ter o comentário, vai ter a explicação, né? Então você pode estudar pelas questões também. As questões e o estudo da aula, né? E você verificando nossa aula e fazendo as questões, você potencializa em 300% a sua capacidade de aprendizado do conteúdo, né? Então, como essas duas matérias elas estão em qualquer área que você vai fazer o concurso, então você pode estudar tranquilamente, leve. Lembrando que se você quiser solicitar alguma questão de conhecimento específico, nós elaboramos as questões também, tá? Então, às vezes a pessoa está fazendo para um cargo específico. Ah, Thiago, vira e mexe, alguém chega no meu WhatsApp me perguntando isso, né? Ah, Thiago, você faz questões para específico, para uma área específica? Sim, a gente faz, entrega no mesmo dia, tranquilamente, você só paga depois que tiver tudo pronto, entendeu? Aí eu envio para você o Pix, ou eu envio para você o link da Hotmart, se você quiser comprar pela Hotmart, entendeu? Então você pode solicitar também questões de áreas específicas. Então aqui temos do Estatuto do Servidor 50 questões e 63 questões da Lei Orgânica. E também temos o combo, né? Se você quiser comprar uma de cada vez, não tem problema, né? Compra uma, depois compra outra. Mas se você quiser comprar as duas, fica com um preço promocional, um preço menor do que você comprando uma de cada vez. Então vou deixar o link aqui na descrição e no link fixado aqui no comentário, tá? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, sem mais enrolação. Então, vamos lá. Falando ainda das disposições preliminares, tá, galera? Então, as disposições preliminares no artigo 13 vai dizer o seguinte, ó. Só poderá ser investido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Então, a pessoa, para ser investida em cargo público, ela tem que seguir esses requisitos aqui que a gente vai falar agora. No inciso 1 tem que ser brasileiro, né? Então, de acordo com a Constituição Federal, para você investir num cargo público, você tem que ser brasileiro nato. Ah, Thiago, mas se o estrangeiro estiver aqui e ele já cumpriu lá um requisito dos 15 anos, já casou com uma brasileira, ele já tem já a naturalização dele pronta, ele pode fazer concurso público? Pode. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Então, ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Beleza? Ok, tem que ter completado 18 anos de idade, né? Ah, Thiago, mas se ele fez o concurso com 17 anos de idade, ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer com 17, com 16. Agora, na hora que ele for nomeado, na hora que ele for lá, for chamado para ser nomeado, ele tem que ter completado 18 anos. Pode fazer a prova antes de completar os 18. Mas quando ele for lá chamado para tomar posse, para ser nomeado, para começar a trabalhar, ele tem que ter completado já os 18 anos. Beleza?
Então, o 3 ele vai dizer o seguinte: está no gozo dos direitos políticos. Então, esse terceiro requisito é que a pessoa ela deve estar no gozo do direito. O que significa o gozo, né, dos direitos políticos? Significa que é necessário que o indivíduo esteja plenamente habilitado, né, para exercer ali seus direitos políticos, como o direito de votar e ser votado, né? Não pode ter nenhuma restrição legal ou impedimento, né? Então, os direitos políticos podem ser afetados por decisões judiciais, por exemplo, condenações criminais, perda de direitos em decorrência de determinadas situações legais, entre outros fatores também, né? Então, portanto, para você ser investido em um cargo público, é necessário que você esteja ali em conformidade com a legislação e tenha seus direitos políticos preservados. Maravilha? O inciso 4 está quite com as obrigações militares. Então, nós, homens, significa, né, que no caso de cidadãos brasileiros do sexo masculino, eu não vou colocar em pauta aqui gênero, né, esses gêneros aí que eles estão falando. Cis, gênero não sei o que, gênero masculino, cara, uma pessoa que tem, né, lá o cromossomo dele, ele é masculino, entendeu? Eu não vou colocar em pauta aqui essas questões culturais, né? Tem que ser o que está na lei, beleza? Então, é necessário que tenha cumprido com suas obrigações militares, como serviços militares obrigatórios, quando aplicável, né? Então, o serviço militar obrigatório é para os cidadãos do sexo masculino que tenham completado 18 anos. Então, ele deve se alistar, posteriormente cumprir o serviço militar de acordo com as leis e regulamentos estabelecidos. Então, para investir em um cargo público, é necessário que o candidato esteja em dia com as obrigações militares, ou seja, que tenha cumprido o serviço militar ou esteja isento de acordo com a legislação vigente. Maravilha? O 5, ter boa conduta. Então, a pessoa tem que ter uma boa conduta, né? Boa conduta significa o quê? O que é esperado que os candidatos a cargo público tenham um histórico de comportamento adequado, né? Uma ética, uma moral aceitável. Então, a exigência de boa conduta tem o objetivo de garantir o quê? A integridade, a reputação dos ocupantes de cargo público. Então, essa avaliação ela pode levar em consideração diversos fatores. Também vai levar o fator dos antecedentes criminais, envolvimento com atividades ilegais, comportamento ético, entre outros aspectos relevantes. Beleza? Perdão. Geralmente, durante o processo de seleção de cargo público, é realizada uma análise, né, do perfil do candidato, incluindo a verificação dos antecedentes, uma análise da sua idoneidade, né? Essa análise é importante por quê? Porque vai assegurar que os servidores públicos tenham um comportamento compatível com a responsabilidade e a confiança depositada neles para exercerem suas funções. Ok? O 6, gozar de boa saúde e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Então, a pessoa, nesse sexto mandamento, então a pessoa ela tem que gozar de boa saúde, né? Que não seja portadora de deficiência incompatível com o exercício do cargo público. Não quer dizer que ela não tenha deficiência. Ela não pode ter uma deficiência incompatível com o cargo público. Entendeu? Por exemplo, se uma pessoa for dirigir uma ambulância e ela tem um problema que ela não consegue exercer a função, é incompatível com a função. Mas, porém, entretanto, entretudo, né? Essa exigência ela tem como objetivo garantir que os ocupantes de cargo público tenham condições físicas adequadas para desempenhar suas funções de forma eficiente, de forma segura. Então, a avaliação da saúde e da capacidade física pode variar de acordo ali com o cargo e atividade desempenhada. É importante, né, a gente ressaltar que, embora seja necessário atender a esses requisitos, é fundamental garantir, né, que não haja discriminação injusta contra pessoas com deficiência, porque a legislação brasileira
como a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, ela vai estabelecer ali medidas para garantir a igualdade de oportunidades, né? E a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, desde que suas limitações não sejam incompatíveis com as atribuições do cargo. Então tem que gozar de boa saúde e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Beleza? O 7, possui habilitação profissional para o exercício do cargo quando for o caso. Então o 7º mandamento, o 7º requisito é que a pessoa possua uma habilitação profissional para o exercício do cargo quando for o caso. Isso significa o quê? Que em determinados cargos públicos pode ser exigido que o candidato possua uma formação específica, né? Um diploma, uma certificação profissional, que seja necessário para desempenhar as funções relacionadas ao cargo. Por exemplo, cargo de professor. Você não vai ser professor de geografia se você não for formado em geografia, né? Tem que ter ali uma capacitação profissional, uma formação específica para você exercer essa função. Então, o que significa essa exigência, né? Essa exigência é aplicada quando é necessário que o candidato possua uma formação adequada para exercer as atribuições. Então, a habilitação profissional, ela pode ser comprovada por vários meios: diploma, certificado, registros em conselhos profissionais ou documentos reconhecidos, tá? Então é importante observar que a exigência de habilitação profissional varia conforme a natureza do cargo e a legislação específica que o rege. Então os requisitos de formação e habilitação são estabelecidos de acordo com as necessidades e as exigências das respectivas áreas de atuação. Show de bola, maravilha! Respira fundo, calma, tudo vai dar certo. Tudo tá tranquilo, você não tem problema nenhum na vida. Quer dizer, você tem, né? Mas agora a gente vai esquecer porque a gente está estudando. Beleza? Então, o 8, ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Então, a pessoa, para exercer um cargo público, para ser investido em cargo público, ele tem que, né, previamente, tem que ter passado um concurso, né? A não ser que ele receba um cargo em comissão, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a pessoa ela tem que ser habilitada em concurso, né? Então, isso significa que, em regra, para você investir em um cargo público, é necessário ter passado por um processo seletivo competitivo, né? Como um concurso público, e ter considerado apto para o cargo em questão. Então, o concurso público é uma forma de seleção utilizada pelos órgãos e entidades públicas para garantir o quê? A igualdade. A igualdade de oportunidades. O acesso imparcial aos cargos públicos, né? Então, por meio do concurso, os candidatos são submetidos a provas, a testes, avaliações que visam ali avaliar seus conhecimentos, habilidades, aptidões para o desempenho das atribuições do cargo, né? Então, a gente tem que destacar que existem exceções, né, legalmente previstas para a investidura do cargo público, que pode ocorrer sem a realização de um concurso público, como é o caso dos cargos em comissão, que a nomeação para determinadas funções ali pode ser função de confiança, né? Nomeação em caso de emergência, necessidade temporária, conforme previsto na legislação específica, que a gente vai falar daqui para frente. A gente vai se aprofundar nesse assunto. O 9, atender às condições especiais prescritas em lei ou decreto para determinados cargos. Então isso significa que uma pessoa, né, que ela atende às condições especiais. Então isso significa que em alguns cargos públicos podem ter requisitos específicos estabelecidos em leis ou decretos, além dos requisitos gerais já mencionados anteriormente, né? Então essas condições especiais podem abranger aspectos como formação acadêmica específica, experiência profissional, certificações adicionais, tem que ter conhecimento técnico especializado em algumas situações, entre outros critérios estabelecidos.
Beleza? Então essas condições especiais são determinadas com base nas necessidades e exigências das respectivas áreas de atuação e tem como objetivo garantir que os ocupantes dos cargos possuam habilidades, né, conhecimentos ali adequados para desempenhar as atividades específicas relacionadas a esse cargo, a esses cargos. Show de bola? Então vamos seguir. Falar aqui um pouco da nomeação, né? Então a nomeação será feita de duas formas. Sempre lembre que a nomeação só tem duas formas. Ou em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido, ou em caráter efetivo nos demais casos. Então, a nomeação em comissão ocorre quando se trata de um cargo que em virtude de lei deve ser provido dessa maneira. Então, isso significa que determinadas leis podem prever a nomeação em comissão para cargos específicos, nos quais a escolha do ocupante é feita de forma discricionária pela autoridade competente. Então, nesse caso, não há necessidade de concurso público. Então, geralmente, os cargos de confiança e os cargos de natureza política são preenchidos por meio de nomeação em comissão. Então, sempre lembre que o cargo de comissão, né, ele é em virtude de lei, né? Ele é em virtude de lei, não é ilegal você eleger alguém para trabalhar na administração pública sem a necessidade de concurso público, né? Geralmente são cargos de chefia, geralmente são cargos de natureza política. Então, é possível você ser nomeado sem a necessidade de concurso público. Claro que em virtude de lei, né? Tem que estar dentro da lei. E em caráter efetivo é aquele, né, nos demais casos, como ele se referiu, ou seja, para os cargos que não estão previstos na lei para serem providos em comissão, tá? Então, é diferente. Nessas situações, a nomeação ela é realizada por meio de concurso público ou outros processos seletivos previstos em lei. Então, a nomeação em caráter efetivo garante ali uma maior estabilidade ao servidor, pois ele passa a ocupar o cargo de forma permanente, desde que cumpra os requisitos legais e as exigências do cargo. Então, o caráter em comissão, o cara é demitido, não tem nenhum direito, não tem, são poucos direitos que as pessoas têm quando você está em caráter de comissão. Aposentadoria você não tem, entendeu? Você perde alguns privilégios, você não tem estabilidade, você pode ser exonerado a qualquer momento, é de livre exoneração. Então você pode ser retirado a qualquer momento. Tem algumas coisas que você não ganha também, que a gente vai mencionar depois nas próximas aulas. Então, em caráter efetivo, você foi nomeado, tomou a posse, passou pelo estágio probatório, aí você ganha estabilidade. E aí você tem uma série de benefícios, diferente do cargo em comissão. Beleza? Artigo 21. A aprovação em concurso não cria direitos à nomeação, mas essa, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Então, o artigo 21 ele estabelece dois pontos importantes, relacionados à aprovação em concurso público e à nomeação dos candidatos habilitados. Então, vamos analisar cada um deles, né? Então, a aprovação em concurso público não cria direitos à nomeação. Então, isso significa que mesmo que um candidato seja aprovado em um concurso público, ele não tem automaticamente o direito de ser nomeado para o cargo em questão. A aprovação apenas indica que o candidato alcançou os requisitos exigidos, né? Então, ele possui a capacidade para exercer as atribuições do cargo. Então, no entanto, a nomeação é uma prerrogativa da administração pública que pode considerar outros fatores, como necessidade, disponibilidade orçamentária e discricionariedade na escolha dos candidatos a serem nomeados. Então, a respeito à ordem de classificação, que ele fala, a aprovação em concurso não cria direitos à nomeação, mas essa, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos. Em contrapartida,
não é automático que você vai ser aprovado em um concurso público, que eles já automaticamente vão te nomear. Mas, em contrapartida, existe esse fator que vai ser considerado na hora de você ser nomeado. Então, ele vai respeitar a ordem de classificação dos candidatos habilitados na nomeação. Então, caso a nomeação ocorra, né, a administração pública ela deve respeitar a ordem de classificação dos candidatos habilitados no concurso. Então, isso significa que geralmente os candidatos que obtiver a maior pontuação e ficou em primeiro lugar na lista de classificação terá uma prioridade, uma preferência na nomeação em relação aos candidatos que ficaram em posições subsequentes. Então, a ideia por trás dessa regra é assegurar um critério de justiça, né, um mérito na nomeação, privilegiando os candidatos que tiveram melhor desempenho ali no concurso. Então, é importante a gente destacar que existem situações em que a administração pública também pode realizar nomeações fora da ordem de classificação. Claro que tem que estar devidamente justificada, tem que estar amparada por lei, né? Então, essas situações podem incluir casos de necessidade urgente, interesse público específico ou outras exceções previstas na legislação vigente. Show de bola? Então aqui, artigo 22, adquirir estabilidade após 3 anos de exercício o funcionário nomeado por concurso. Galera, presta atenção nisso aqui, ó, que em muitos lugares está 2 anos ainda, tá? Inclusive no Estatuto do Servidor de Santos está 2 anos. Eu que mudei para 3, porque na Constituição Federal está 3 anos. Mudou para 3 anos o estágio probatório, que você adquire a estabilidade. Então a estabilidade ela é o quê? Ela é uma garantia concedida ao servidor público que tem como objetivo protegê-lo de demissões ali arbitrárias, né? Vai assegurar a continuidade, a eficiência dos serviços públicos. Então, após o período de 3 anos de efetivo exercício, né, 3 anos trabalhando em efetivo exercício aqui no caso é o ato de trabalhar, o ato de exercer o trabalho, o servidor adquire a estabilidade, o que significa que ele só poderá ser demitido por meio de processo administrativo disciplinar, com garantia ali da ampla defesa e do contraditório. Então, ele só é demitido a partir do momento que acontece ali um processo administrativo, que ele ainda tem a garantia da ampla defesa. Ele pode se defender, ele vai ser condenado lá por alguma coisa, né? Por exemplo, depois dos 3 anos do estágio probatório, você recebe lá uma resposta do que você fez, porque a gente vai falar daqui para frente o que, é que você tem que fazer. Assiduidade, comprometimento com o trabalho, entendeu? Então você vai ser avaliado por essas características. Depois que você for avaliado, aí a pessoa vai falar, não, realmente você adquiriu tudo isso daqui, você fez tudo isso aqui, está aprovado, beleza. Você pode ser reprovado, e aí você tem um período que, se eu não me engano, são 5 dias para você, são 5 dias ou 10 dias, não me lembro, não me recordo. Então você tem um prazo para você recorrer a isso. Não, realmente eu fui assíduo, fui comprometido. Então você tem direito a essa ampla defesa, né? Você tem direito ali a um processo administrativo para você se defender. Beleza? Então vamos para o exercício? Fazer exercíciozinho para a gente treinar. Um exercício tranquilo, na paz de Deus. Então a gente acabou de estudar isso daqui. Lembrando que essas questões estão lá no nosso material, tá? Se você quiser adquirir, tá na descrição aqui do nosso canal, e eu coloquei também no comentário fixado. Então você vê lá no comentário aqui embaixo, eu deixei o link também para você comprar. Ah, Thiago, mas eu não gosto de comprar coisa pela internet, eu tenho medo de não receber o arquivo, de ser golpe, enfim. Não tem problema, eu deixei também meu WhatsApp. Então meu WhatsApp tá aí na descrição. Se você quiser falar direto comigo, você fala direto comigo. Qual é a vantagem de você comprar pela Hotmart? A Hotmart ela te dá uma garantia de 7 dias. Então, se por acaso, Deus me livre e guarde, você não goste do material, você tem um prazo de 7 dias para você receber o seu reembolso. Claro que a gente quer, né? Eu, particularmente, já recebi, né, pedidos de reembolso, mas é muito difícil isso acontecer. E geralmente, quando acontece, eu vou lá, converso com a pessoa, ó, isso aqui é assim, assim, eu explico direitinho, e aí a pessoa reverte lá o reembolso e a gente continua os trabalhos. Então, se você
existe essa garantia de você comprar pela Hotmart, porque se você não gostar do material, não, né, achar que não foi satisfatório, você tem 7 dias para você pedir seu dinheiro de volta. Claro que eu não quero que você, pelo amor de Deus, peça o dinheiro de volta, por favor, né? Que o nosso material ele é muito bem trabalhado. Se você observar aqui, a qualidade de aula que você vê aqui não é igual às aulas que você vê no YouTube com relação a esse assunto. Então é um trabalho muito bem aplicado, a gente trabalha aqui, é uma equipe por trás disso daqui. A gente se empenha em levar uma coisa boa, né? Um material de qualidade, um material em que você realmente aplique isso na sua prova, que você aplique seu conhecimento lá na hora dos seus estudos também, tá? Então, falando aqui da pergunta, né? Que a gente está aqui na pergunta. Como será feita a nomeação para os cargos públicos? Perguntinha tranquila. Então a nomeação será sempre em comissão? Não, não será sempre em comissão, né? Lembrando que são duas, tá? Somente duas. A nomeação será sempre em caráter efetivo. Ó, essas palavras aqui, será sempre, sempre, né? Prestar atenção nisso daqui, porque sempre que tiver sempre em alguma pergunta, provavelmente essa pergunta está errada. Não é sempre que ela está errada, mas geralmente ela está errada, tá? A nomeação será em comissão para cargos de confiança e em caráter efetivo para os demais casos? Pode ser que sim. A nomeação será em caráter efetivo para os cargos de confiança e em comissão para os demais cargos? Olha só como ele está confundindo os conceitos, tá vendo? Então aqui, entre a C e a D, já ficou na dúvida. Então, a nomeação em comissão para os cargos de confiança, né? Comissão, confiança. Sempre lembrar do C aqui, ó, comissão, confiança. E em caráter efetivo para os demais cargos. A nomeação será em caráter efetivo para os cargos de confiança, ó, NC. Nomeação será em caráter efetivo para os cargos de confiança. Efetivo de confiança não combina. E em comissão para os demais cargos. Você observou que eu misturei o conceito? Então, na hora da prova, se caísse uma questão dessa, você claramente ia conseguir descobrir qual é a questão certa. Olha aqui, ó, a nomeação será em comissão para cargos de confiança. Ó, C e C, CO e CO, comissão, confiança. E em caráter efetivo para os demais cargos. Então, a nossa questão aqui é letra C. O artigo 20 estabelece que a nomeação para os cargos públicos será feita em comissão quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, deve ser provido dessa forma, ou seja, para cargos de confiança. Entendeu? A nomeação para cargos públicos será feita em comissão, confiança. Tá vendo? Quando você vê comissão, é confiança. Já nos demais casos, a nomeação será... Demais casos, no caso, só tem dois, né? Então, é esse aqui e o outro que sobra é só nomeação em caráter efetivo. Ou seja, por meio de concurso público ou outros processos seletivos estabelecidos em lei. Portanto, a opção C é a correta, pois abrange ambas as formas de nomeação mencionadas no artigo. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço o carinho que vocês têm me dado aí nos comentários, aos inscritos, às pessoas que visualizam as aulas e não comentam, mas um dia vão comentar, as pessoas que estão comprando o nosso material. Ajuda muito aqui a gente manter esse trabalho, né? Porque eu tenho outros trabalhos, eu não tenho só esse, mas como eu gosto de passar o conhecimento, a gente faz mais por amor ao trabalho. O dinheiro é uma consequência daquilo que você exerce no seu trabalho. E quando você faz por amor, ele vem de forma natural, ele vem de forma por osmose. Então é claro que o trabalho ele é feito, né? Tem toda uma estrutura para ser feita, mas também é muito recompensador quando vocês têm esse feedback positivo, né? Quando vocês compram o material, quando vocês assistem às aulas, quando vocês deixam o seu comentário. Isso incentiva a gente a fazer mais e mais e mais e mais, para que todo mundo tenha a oportunidade de passar num concurso público e adquirir aí a tão famosa posse. Beleza? Muito obrigado então, aquele abraço e tchau!